Amém? Deus abençoe-nos. Vamos ler em Malaquias, capítulo 1, do 1º ao 3º. Malaquias, capítulo 1, é o último livro do Velho Testamento. Está aí perto de Mateus, né? Malaquias, capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Amado Criador, te louvamos porque temos obtido vida, saúde, força, fé, humildade, sinceridade para estar na sua casa, para te servir. Por isso estamos pedindo que o Senhor fale conosco a cada momento, nos ensinando, nos corrigindo, para que possamos andar nos seus caminhos. Olha o nosso coração, Senhor. Somos um povo falho, mas temos um coração que te ama, uma vida para te servir. Por isso nos colocamos ao seu inteiro dispor, para que o teu nome seja glorificado através de cada vaso que ouve a sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agora sentamos. Eles são o meu povo. É bom nós termos esta segurança que não é tanto nós que dizemos que é muito bom, Ele é o meu Deus, mas Ele dizer, eles são o meu povo. Você sabe que nisto havia inveja de todas as nações e inveja do parente mais próximo que perseguiu Israel. Porque sempre tem aquele parente mais próximo. E Israel tinha um parente mais próximo, Moabe, que o perseguiu. Mas muitos perseguiam de inveja, porque Deus tinha uma nação. E todas as nações não tinham esse Deus. E as nações queriam ser reconhecidas e abençoadas por Deus, assim como Israel era abençoado. E eles apontavam as falhas de Israel, erros no meio do povo, erros de seus ministros, que sempre existe isso. Onde tem homem, tem erro, certo? Onde tiver homens, tem erros. Mas também tem a palavra.
tem a verdade. Para você não pensar que onde você está tudo perfeito. Não, tem imperfeições. Somos humanos. Falhamos, e é por isso que nós temos um Deus que tem misericórdia. É porque Ele sabe que nós falhamos. E quando Deus diz, eles são o meu povo, Deus não estava dizendo, eles são um povo que não falha, que não peca, que não me dá problema. Não, eles são meu povo. Tem hora que assim, esses meninos são meus filhos. Então não importa o que eles fazem, não vão deixar de ser meus filhos. Você é povo de Deus. E não é o que você vai fazer que vai falar que você não é filho de Deus. Quando Deus diz que você é povo dele, filho dele, ninguém muda isso. Agora, isso daí é uma eleição. E o importante é que a eleição é que você tem que votar nos outros para os outros ganhar. Deus votou em nós. Você pensa bem, não foi eu que votei para Deus. Ele me elegeu. A Bíblia diz, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Tem hora que parece que a coisa está errada, parece que essa eleição está errada. Ele me elegeu para que eu fosse santo, santo quer dizer separado, irrepreensível, é aquele que não causa repreensão. Talvez nós temos que ser repreendidos a vida inteira. E Deus diz, não, eles são irrepreensíveis. O diabo diz, mas eu já vi o Senhor repreendê-los. Não, mas eles são irrepreensíveis. Isso é por causa da eleição. Ninguém muda. Foi Ele quem nos elegeu antes da fundação do mundo. Estamos aqui não é por bondade nossa, não é porque nós somos bons, não é porque nós estudamos, não é porque nós oramos, não é porque fazemos nada, não é porque ofertamos, dizimamos. Não, nós estamos aqui por eleição. Ele nos elegeu e ganhamos, certo? Esta é a nossa posição. Agora, depois que você ganha, você vai agir direito. Você não é como político, torto, que faz de tudo, beija o escurinho, depois você foge dele, né? Beija o garotinho catarrento, depois não quer saber nada, mas com ele, depois que ganha, não, você não é um hipócrita, você é um crente verdadeiro. E Deus nos elegeu por isso. Quando Deus elege, Ele sabe o fim antes que houvesse um começo. É por isso que Ele elege. Ele não elegeu para eu ser bom, nem me elegeu para ser mau. Ele me elegeu, porque Ele viu que eu aceitaria a sua palavra e Ele me faria bom. E Ele elegeu o outro para o inferno, para a perdição, porque Ele já anteviu que a palavra chegaria àquele indivíduo e ele rejeitaria a palavra. E a palavra é Deus. Então Deus viu isto antes da fundação do mundo. O salmista diz, o Senhor viu o meu corpo ainda informe. Meu corpo não tinha tomado forma ainda no ventre da minha mãe. O Senhor contou todos os meus dias. Por isso não passa daquilo que Deus falou. Aquilo que Deus contou, eu não sei quanto tempo Ele contou de mim. Já tá, 64 já foi. 64 já está no gancho. Certo? 64 anos. Então, mas se a gente puder viver até 100, vai bem. Ele diz, misericórdia, pastor, te tolerar até 100. Não é? Mas Ele te escolheu
E é Ele quem te muda, Ele quem me muda, Ele quem nos transforma. Não é nós que nos transformamos, Ele quem nos transforma, pelo Espírito do seu poder. Ele nos pega e muda a nossa natureza. Tem hora que nós queremos mudar os outros, mas nós não damos conta de mudar nem nós. Tem hora que nós queremos levar a família para a igreja, quando nem nós estamos firmes na igreja, nós estamos querendo sair, querendo enfiar outro no nosso lugar. Primeiro nós temos que ter convicção daquilo que nós cremos, daquilo que nós estamos ouvindo, vendo e aceitando. Convicção. E você está seguro que aquilo é de Deus e que você é de Deus e que você é um povo dele, não dito por outro povo, mas pelo próprio Deus. Eles são meu povo. Israel tinha todas as falhas e Deus dizendo, eles são meu povo. Balaão era um profeta daqueles dias que estava com a vontade de amaldiçoar Israel. Que tem muitos Balaões no mundo hoje. São pregadores. Que um pregador é um profeta. Se ele prega uma falsa mensagem, ele é um falso profeta. Se ele prega a verdadeira mensagem, ele é o verdadeiro profeta. E Balaão era um profeta. E ele estava ao lado do rei Balaque e queria amaldiçoar Israel. Israel já tinha sido abençoado há muito tempo. Israel foi abençoado em Abraão. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Ninguém pode mudar este Balaão e ninguém pode mudar este povo de Abraão. O Balaão tem que cumprir para o que ele veio fazer na terra. E o Abraão também tem que cumprir. Se Deus já tem mostrado claramente o que cada um vem fazer na terra, e Balaão estava expondo o que ele veio fazer. É uma semente que você pensa que morreu, ela brota ali na frente. Quando Caim morreu, você pensa, acabou a maldade. Não, veio Balaão. Quando Balaão terminou, você diz, agora acabou. Aí veio Judas. Quando Judas foi embora, aí veio o anticristo. Aí o anticristo operou na forma espiritual, logo veio o falso profeta, com a falsa doutrina. Isto, há centenas de anos, está cumprindo. E Deus veio agora, por último, em um profeta, para cumprir sua palavra. Mas não falta os Balaões para amaldiçoar o povo que Deus diz, eles são o meu povo. E talvez você pense que o que Deus diz, eles são meu povo, seria a nata da sociedade, que é muito bom. E que seria os grandes personagens do mundo. Mas se você toma a Bíblia desde o início até o fim, você vai ver que Deus tomou um Noé que não sabia nada, falou para ele construir uma arca. Eu já te disse isso. Por que Deus pega o que não sabe nada? Porque quem sabe, para Deus virar ele de cabeça para baixo e chacoalhar para sair tudo que não presta, é difícil. Ele fez isso com Saulo de Tarso. E jogou tudo que era de Saulo, que era de rei, para fora, e colocou o nome dele de Paulo, pequeno. Você pensa que você é grande? Não, é pequeno. Então, Deus faz isto, ele tomou os ninguém para poder fazer o trabalho de um alguém. Mas ele nunca conseguiu pegar o alguém. Isso eu não quero te dizer, irmãos, que os alguém, gente boa, gente estudada, gente formada, não é humilde. São sim, aqueles que ouve a palavra de Deus e se dobra aquela palavra.
Porque a humildade, a simplicidade está nisto. Como a grandeza também está nisto. É de ouvir Deus, reconhecer Deus e se ajoelhar diante de Deus. Eu estou me dobrando a esta palavra, porque eu sei que ela é Deus hoje. Em cada tempo, Deus foi uma palavra. E hoje você tem que descobrir que palavra Deus é hoje. Ele já passou, como eu já disse para você, de Lutero, Wesley, Pentecostais, ministério de Elias, ministério de Filho do Homem, ministério de Sétimo Anjo. Deus cumpriu tudo isso. Ultimamente Deus vem cumprindo outro ministério de João na terra, que nem nós sabia disso. Mas o ministério estava para cumprir e Deus veio e está cumprindo esse ministério. E é Deus quem diz, eles são meu povo. Quem? Esse de Lutero é meu povo, Wesley, meu povo, Pentecostais, eles são meu povo. Agora, em cada época, hoje não é dia de Pentecostais. Entende? Hoje não é dia deles, o dia deles passou. Hoje não é dia de revelação, já passou. Hoje é dia de alimentar com o que foi revelado. Hoje é dia de você pegar a revelação e alimentar com ela. É tempo disso. A gente precisa descobrir isto claramente. O que Deus está dando hoje, formando um povo no qual Deus diz, eles são o meu povo. Eu não estou aqui dizendo, eu sou povo de Deus. Eu sou de Deus. Se Deus não falar que eu sou dele, adianta eu falar que eu sou dele? Não vai adiantar. Nem para mim, nem para você. Agora, existe algo no seu coração que mexe. E que Deus fala, você é meu, você é minha. Você me pertence. E quando Deus fala, aí você vai procurar tudo que é Deus. Os seus adjetivos, isto, as suas qualidades. Que tem gente que diz que Deus está comigo e mata o outro, e rouba do outro, e bate no outro, né? Faz o que não presta para o outro. Então, como que Deus está? E são adjetivos de Satanás, são qualidades do inimigo. As qualidades do inimigo estavam em Balaão. O que Balaão queria fazer? Amaldiçoar um povo que Deus já tinha dito. Você é uma bênção. Se Deus falou para Abraão, agora tem os filhos de Abraão. Vocês são uma bênção. Mas eu gosto de olhar lá atrás e ver como Deus trabalhava com uma nação e deixou todas as nações para trás. Quantas nações existiam? Até dentro de Canaã. Os heveus, os jebuseus, os girgaseus, os cananeus, tinham 7 nações ali dentro. Deus tirou todas as 7 para colocar a dele lá dentro. Porque as 7 não eram nações de Deus, mas Israel era nação de Deus. Amém? E quando eu falo nisso, eu gosto de ler, porque as coisas mudaram para o nosso tempo. Se você pega o natural e o espiritual, o que foi Israel no natural, depois você tem que pegar o que é a igreja hoje no espiritual. Lá foi Israel, foi uma nação. Aqui também tem que ter um povo de Deus. Escuta aqui, 1 Pedro capítulo 2, verso 4 em diante. E chegando-vos para ele, que é Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Agora, se você notar, quem foi que reprovou a Jesus Cristo lá atrás, Anás, Caifás, eram sacerdotes, sumos sacerdotes. Quem rejeitou Jesus lá atrás não foi prostitutas. Prostituta aceitou Jesus. Não foi ladrões. Até o ladrão da cruz, um se salvou. Mas você não vê um Anás, um Caifás, um Herodes. Quer dizer, não vê rei, não vê sacerdote dentro. Você só vê um tipo de gente
Porque Deus tinha olhado e dito: você é meu. Você é povo meu. E aqui está. Aquela pedra era Cristo, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele passa para a igreja: vós também, como pedras vivas. A pedra não é para os outros tropeçar, mas assim mesmo os outros tropeçam, porque pedra é uma revelação. A revelação é pedra. Pedro é pedra. Aquela pedra era uma revelação que Pedro teve de quem era o filho do homem. Pedro tinha essa revelação. Ele era a pedra. E agora, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Sacerdócio é um ministério pastoral santo. Sacerdócio é um ministério santo para oferecer, porque se não tiver um sacerdócio santo, como oferecer uma coisa santa? Mas aqui ele está mostrando casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Se Jesus era uma pedra de tropeço lá atrás, aqui Pedro está dizendo que Deus ia colocar em Sião é a noiva, o profeta diz. Quando fala de Sião, está falando da noiva. Isso é o que o irmão Brano ensina. Então, ele está colocando em Sião a pedra principal de esquina. Isto é, a revelação principal para o povo. Tem uma revelação principal colocada neste tempo da noiva, eleita e preciosa. E quem nela crer, quem crer nessa revelação, não será confundido. Agora alguém vai dizer: mas é só quem crê naquilo que vocês pregam? Não, é crer na revelação. É vocês que têm que descobrir onde está a revelação. Não é dizer, é crer só no que vocês pregam, não. É vocês descobrir onde está João. João tem a mensagem do dia. João tem o livro mastigado para te dar. O doutor David diz para o irmão Brana: como que você, com esse grau de 7ª série, você vai pregar a reis, monarcas? O irmão Brana diz: Deus disse. Agora, como que João vai pregar a povos, reis, nações e línguas? João é um indivíduo de 4º ano. Como que ele vai pregar a povos, reis, nações e línguas? Ele não sabe nem o português direito. Mas Deus disse que vai pregar. Ele disse que o irmão Brana ia fazer isso, e o irmão Brana foi, fez, pregou a reis. Ele foi e orou pelo rei da Inglaterra. E agora, como Deus facilitou tudo para o tempo em que vivemos. A nossa nação é formada de várias nações. Dentro do Brasil tem várias nações. As pessoas vieram de lá, nacionalidades diferentes, costumes diferentes, vieram para dentro do Brasil. E Deus ia tirar um povo, exatamente nesse tempo final, de dentro de uma nação. E uma nação não é apenas Brasil. Deus tira um povo dentro de uma nação. Escuta aqui, eu tenho que chegar lá. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores rejeitaram foi a principal da esquina.
uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Todas essas coisas é difícil. As pessoas foram destinadas a ser rebelde, destinadas a ser mal. Aí a pessoa diz, olha, então esse Deus é mau. Não, a predestinação, o destino daquilo, está exatamente porque Deus viu de antemão. Deus não predestinou para ser. Deus viu o que seria e predestinou. Ele não predestinou eu para o céu e você para o inferno. Não. Ele viu que eu ia escolher o céu e predestinou. Ele viu que o céu estaria sendo oferecido a você e você rejeitaria. Ele predestinou. É isto. Não é que Deus é mau, Deus é bom. Deus conhece todas as coisas. Você não o engana. Antes de você nascer, Ele já sabia que cor seriam seus olhos, qual a sua estatura, qual a sua cor, qual a sua natureza, que você escolheria. Ele já sabia antes de você nascer. Ele ia mandar uma mensagem e Ele sabia que quando você ouvisse aquela mensagem, se aquilo ia te dar fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, Ele mandaria uma palavra para você, e ao você ouvir, Deus já sabia antes de você nascer, que ao ouvir, você não importaria com a mensagem. Mas Ele também, antes de você nascer, Ele viu que ao ouvir a mensagem, você cederia àquela mensagem, você abraçaria aquela mensagem. Então Ele te predestinou. Não estamos aqui como noiva de Jesus Cristo, esposa do Cordeiro. Não estamos aqui porque somos melhor que os outros, não. Ele viu que Ele mandaria mensagem de Brana e nós aceitaríamos. Ele viu que Ele mandaria João e nós receberíamos. Ele viu que o livrinho estaria mastigado e nós o mastigaríamos também. Amém. Aleluia. Agora chegou a nossa hora, ele diz. Mudou de Israel. Eu tenho dito isso para vocês. Sempre é uma nação. Era a nação de Israel, aí os romanos se perderam. Todo mundo se perdeu no tempo de Jesus. Jesus veio para que era seus. Seus eram os judeus. E os seus não o receberam. É Bíblia, São João capítulo 1. Ele veio para o que era seus. Nesse dia, no entardecer, Deus outra vez veio para o que era seus. Lá os seus eram os judeus, e eles não receberam. Aqui no entardecer, os seus de Deus eram os americanos, e eles não receberam. Os seus do Brasil são a esposa eleita. Os seus, cadê os seus? Ele veio para o que é seu. Ele veio para os seus. Eu estou satisfeito. Eles são o meu povo. Tem fraqueza, mas eles são meu povo. Isto é importante. Então aqui, ele vem e diz, 1 Pedro 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita. Mudou agora. Era Israel o povo eleito. Agora, mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real. Tudo fora não é real. Só existe uma realidade, um sacerdócio real. Em cada vez que Deus ministra, Ele é o sacerdócio real. Ele é a mensagem real daquele dia. Cada vez Ele ministrou com Brana, era o sacerdócio real nos Estados Unidos. Ele ministra com João, Ele é o sacerdócio real.
a nação santa. Israel era a nação santa, agora não é mais. Oh, mas Deus mudou, ele veio para o que era seus, os seus não receberam. Aí ele diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que cada eleito está recebendo. É a palavra da hora que cada eleito está alimentando. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Deus já me adquiriu, filho. Deus já te adquiriu. Isso quer dizer, somos dele, eles são o meu povo. Somos dele, ele nos adquiriu, ele nos comprou, ele nos resgatou com bom preço, com preço de sangue, e não com sangue nem de um filho, mas com o seu sangue, que o sangue do filho é o sangue de Deus. São Paulo diz que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. São Pedro fala sobre isso, que nós fomos comprados, não com ouro, nem com prata, mas com o sangue de Jesus Cristo. Ele nos resgatou, ele pagou o preço, o seu sangue. Ele nos comprou e pagou, não é em real, não é em dólares. Ele pagou com o sangue. Você foi rejeitado pelo mundo, mas foi amado por Deus. Você é escarnecido pelo mundo, mas você é louvado por Deus. Eles dizem, você não é de Deus. Deus diz, eles são o meu povo. Israel era o povo, hoje não. É por isso que Israel ficou 2.500 anos fora da sua pátria. Desde antes de Cristo vir. Israel já está fora da sua pátria. Voltou agora em 1948, que Israel voltou para a sua pátria. Mas ficou esse tempo todo fora da sua pátria. E quando Jesus veio para eles, para poder reconciliá-los também, e eles não deram ouvido a ele. Não deram ouvido a ele. Mas agora ele vem para um povo gentil. E esse povo gentil, ele diz, vós sois a geração eleita. Irmão Branham, essa mensagem diz assim, cada dia termina uma geração. É porque eu não marquei aqui. Se você quiser ler, mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra? Ele diz, cada dia termina uma geração para alguém. Que cada dia passa 40 anos. Eu já estou com uma geração e mais de meia. Mas cada dia acaba uma geração de 40 anos. E o que as pessoas fazem? Talvez nos primeiros 40 anos que você viveu, ainda não aceitou a Cristo. Ainda não recebeu a palavra. Não deu ouvido a Deus. Na primeira geração, quando termina essa geração, você pode morrer. A qualquer hora a gente pode morrer. E por quê? Antes de vir outra geração, eu quero, neste momento, mostrar que eu creio nele. Eu quero passar para a próxima geração, mas dizendo, eu creio na sua palavra. Eu comecei uma geração, talvez lá atrás, com 15 anos, 14 anos, 13 anos, começo uma geração, e já tem acabado essa geração, e começou outra, e eu estou na outra ainda. É um privilégio de viver mais do que uma geração. Tem gente que morre no berço, tem gente que morre no parto, tem gente que não nasce. E nós tivemos a oportunidade de nascer, de viver, de crescer, de ter experiência, de aceitar a palavra, de rejeitar o mundo.
Uma das coisas que você deve ter em você como segurança é que Deus te deu graça para rejeitar o mundo. Você não está nem aí no que o mundo pensa de você. Você está vivendo no mundo, mas não está preocupado com o mundo, o que eles pensam de você, mas sim o que Deus viu antes da fundação do mundo, o que você seria e você está sendo hoje. Amém. Aleluia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você quer ver como nós não éramos nada? E que Pedro está falando com o povo gentil? 2 Pedro 2,10. Vós que em outro tempo não éreis povo. Em outro tempo, no tempo dos judeus, o gentil não era povo. Não era povo de Deus. Os judeus que eram o povo de Deus. No tempo dos judeus, os gentios não eram nação eleita. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Irmãos, que habilidade um judeu, Pedro, um judeu, pregando para uma igreja gentia, um judeu, mostrando, antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que privilégio! Aí ele diz, eles são o meu povo. Israel diz, somos o povo de Deus. Deus diz, não, os gentios, o povo eleito. Porque, irmãos, não é os gentios assim, porque os gentios é formado de todas as nações, excetuando Israel. Israel era a nação de Deus. Todas as demais nações eram gentias. Tinha nada a ver com Deus. Israel sempre creu num só Deus. Os gentios começou a carregar o seu Deus. Ao invés de Deus carregar eles, eles começaram a carregar seu Deus. O Deus do gentio era pau, pedra, ouro, prata. Esse era o Deus deles, eram idólatras. E Deus vem de um povo idólatra, que nós estávamos representados lá atrás, em Dan e Efraim, que eram idólatras. Foram idólatras, e os seus nomes foram riscados debaixo do céu. E nós viemos de lá, desse povo idólatra. Só de saber de onde nós viemos, devemos hoje agradecer a Deus. Quem me fez o que eu sou? Não pode ser eu, não pode ser minha geração, não pode ser meus ancestrais. Quem me fez o que eu sou? É Ele quem me fez, Ele quem me mudou. Porque não éramos povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, tudo isso, para vocês verem, estou tirando de um tópico da mensagem de irmão Branham. Só. 121. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra? Você diz, bem, eu poderia tomar isto e vice-versa. O mesmo pôde Balaque e Balaão, veio. Mas Deus identificou Moisés. E então qual foi a prova? A palavra de Deus. E ele ouviu o plano, a decisão definida de Deus. Sempre a prova é a palavra. Prova
os crentes da mensagem. Eu não estou falando nem os pentecostais mais, porque eles já estão fora da Bíblia. Eu estava vendo um pregador muito famoso dos pentecostais, e fazendo um grande trabalho, falando língua estranha, e fazia arrepiar, fazia uma voz diferente, e dizia: o Espírito Santo está separando a irmã fulana de tal para um programa de televisão. E aquilo fervia. O povo, quando o Espírito Santo, eles põem o Espírito Santo, e eles não veem que estão blasfemando. O Espírito Santo nunca pôs ela para fazer um programa evangélico como ministro de televisão. Nunca. O Espírito Santo é a Bíblia. A Bíblia diz que ela fica calada nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Isso não quer dizer que a mulher tem que ser muda, não. É porque ela não pode ser uma pastora, uma missionária, uma sacerdotisa. Não tem isso na Bíblia. Ela pode cantar, ela pode adorar a Deus no seu lugar, mas ela não tem, na Bíblia, ela não tem uma posição para ministrar a palavra. E agora esse pregador, com aquela unção e toda, e milhares de pessoas o vendo e ouvindo, e ele falando aquilo, e o povo regozijando com o que não está na Bíblia e que não foi dito pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo diz para ela ficar calada, como que o Espírito Santo depois vai falar para ela pregar, não só para o marido dela, mas para o marido das outras? É para ela ficar calada nas igrejas. Se tiver que saber alguma coisa, interroguem seus maridos em casa. E se é assim, diz o Senhor. É o que Paulo escreveu. Ele diz assim: eu não sei como que mulheres vão ouvir vocês. A mulher que gosta de ouvir verdade. Tem que gostar de ouvir verdade. Para ouvir qualquer coisa, só para posicionar a pessoa e dizer que foi Deus, que foi o Espírito Santo, quando o Espírito Santo está na Bíblia. O Espírito Santo foi que escreveu a Bíblia. Ele diz que não. Se um homem diz aqui que o Espírito Santo está separando a Sebastiana para um trabalho evangelístico, para ganhar almas, esse não é o Espírito Santo. Ele aqui diz não. Será que não percebe? Por isso eles falam contra o batismo no dia de Pentecostes, que eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí esses mesmos pentecostais dizem assim, ó, aquilo ali foi Pedro. Eu já fui de lá, eu sei. Aquilo ali foi Pedro. Na minha Bíblia está dizendo que não foi Pedro, está dizendo que foi no dia de Pentecostes. Atos 2. No dia que o Espírito Santo caiu. Não há 100 anos atrás que ele caiu, aí na América do Norte. Não, 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo caiu. Foi ele, foi o Espírito Santo que ensinava Pedro. As chaves não foi dada para um pregador batista, não foi dado para mim, não foi dado para um pregador pentecostal. A chave foi dada para Pedro. Quem pode falar contra o que Pedro ensinou lá atrás, sendo que ele tinha a chave? Nós, se quisermos, temos que ir lá e pegar a chave de Pedro. Que não se abre escritura sem a chave de Pedro. Jesus diz, eu te dou a chave do reino do céu. Para quem você abrir está aberto, para quem você fechar está fechado. Pedro não abriu para os pentecostais, mas abriu para William Branham. Certo? A palavra aberta. Você diz, não, eu creio na Bíblia, é só o que diz também o irmão Branham. Mas o irmão Branham não pôde falar tudo. Eu também creio só no irmão Branham. Não creio em outros pregadores. Só creio no irmão Branham. Mas o irmão Branham não pôde falar tudo, porque o Espírito Santo falou para ele, não diga. Você crê que o Espírito Santo fala? Hein? E ele só pode falar através de quem? De um homem. O espírito de porco pode entrar no porco. Os demônios podem entrar no porco, no cavalo. Mas o Espírito Santo não entra no porco, no cavalo. O Espírito Santo é para entrar no homem, na mulher.
E as pessoas deveriam perceber isso. Que tipo de espírito eles estão recebendo quando aquele espírito que eles taxam de Espírito Santo está falando contrário à Bíblia, que é o Espírito Santo. Então, Deus em cada geração, em cada época, Ele faz algo. E no dia que nós estamos vivendo, Deus está com João comendo o livrinho. E eu tenho que estar com João também, comendo o livrinho. Certo? Eu tenho que estar. Você tem que estar. Vamos procurar o João da Bíblia, o João de Apocalipse 10, 8 a 11. Eu vou dizer, João, eu vou comer com você. Hoje me convém comer na sua casa. Que a palavra, a igreja, o chamado fora, o povo, que Deus diz, eles são meu povo, não os persiga. E eles perseguiram Noé, mas Noé se salvou. Eles perseguiram Moisés, mas Moisés se salvou. Balaão pereceu, porque Balaão está atrás do dinheiro, como muitos pregadores hoje. Precisa de dinheiro para a casa de Deus? Precisa. Não vivemos sem dinheiro, na verdade, no natural. Há necessidade, é Bíblia. Mas se os pregadores fossem até onde a Bíblia vai. Mas hoje eles vendem sal que não é de Jerusalém, diz que é. Certo? Nós temos aí experiência de ver as coisas assim. Se eles venderem uma rosa, você vai lá e compra. E a palavra está te dando cura de graça e você vai comprar rosa. E a palavra já diz que você foi curada. E você não crê? A Bíblia diz, pelas suas pisaduras fostes sarados. Nem vai ser, fostes sarado. Isaías 53, se pelas pisaduras de Jesus Cristo eu já fui sarado, não preciso fazer mais nada para ser sarado. Agora eu vou cumprir minha parte, vou dizimar, vou ofertar naturalmente, como a Bíblia diz, vou fazer isso natural. Isso é o natural da Bíblia, vou fazer. Mas não esse espírito de comércio que tem tomado os Balaões deste século. Sabe por quê? Porque quando Balaque mandou os seus discípulos ir a Balaão para ele amaldiçoar Israel, ele foi orar a Deus, Balaão foi orar a Deus. Deus disse para ele, não vá. Aí, ele não foi. Balaque testou outra vez. Você pensa que o diabo vai ficar quieto? Não. Balaque testou, vai lá e diga para ele que eu vou honrar ele. Vou honrar ele. Lá vai ele orar para Deus outra vez. Senhor, irmãos, quando Deus fala não, você não fica diante de Deus para mudar, que nem os nossos filhos ficam. Você diz, você não vai hoje. Não. E eles ficam de cima. Deixa. Olha os espíritos do mesmo tempo de Balaão. E Balaão vai a Deus e pergunta para ele, Senhor, devo eu subir? Aí Deus deu a vontade permissiva, vai. Muitos de nós estamos vivendo com a vontade permissiva de Deus há muito tempo e achando que é a vontade original de Deus. Certo? Mas as pessoas não percebem essas coisas. Não percebem a vontade permissiva e a vontade real, original de Deus. Deus já tinha dito para ele, não vá. Aí foi orar outra vez, Deus diz, vai. Então nós também temos vontade permissiva. Certo? Eu queria que as minhas filhas namorassem depois de 18 anos. Mas elas me tentou, deixei namorar com 16. Não é a minha vontade, é a vontade permissiva minha. Certo? É a vontade permissiva. A minha vontade é que encontrasse só no final dos cultos. Mas quer um dia para namorar em casa. Cedemos. O que é isso? Vontade permissiva. Não é a minha vontade.
É a vontade permissiva. A minha mesmo tinha que ficar naquela original. Eu falo, pastor, ser seu filho não é bom também não, hein? Eu estou pregando para vocês a Bíblia, filhos. Se eu tenho que pregar a Bíblia, eu tenho que começar da minha casa. Eu tenho que mostrar para vocês que assim os filhos mudam nossos desejos. Mas só que passa para a vontade permissiva. Deus passou aquilo para a sua vontade permissiva e Balaão foi, Deus falou para ele, vai. E Balaão foi para amaldiçoar a Israel. O que Deus fez? Deus mandou um anjo. Se fosse na vontade original, não tinha nenhum problema. Não precisava mandar anjo. Ele não teria saído para ir. Mas agora a vontade é permissiva. Aí Deus mandou um anjo. E o anjo parou na frente de Balaão e Balaão não viu o anjo. E Balaão, montado numa jumenta, espancava a jumenta. Você sempre foi meu animal, você sempre levou onde eu quis. Por que agora você... rei na jumenta. Mas é que o Balaão não estava vendo o anjo e a jumenta estava vendo. Tem hora que os nossos filhos não vê o anjo, a jumenta vê. É isso que acontece. A jumenta viu o anjo. Aí o que Deus fez? Agora Deus fez a jumenta falar. Não é mula também não. Na hora que a gente erra, fala a palavra mula, mas mula é um cruzamento de cavalo com jumento. Aí forma uma mula, que mula é sem semente, é o burro, sem semente, como muitos crentes. Bom de carpideira, bom para pregar o evangelho, mas não tem semente. Não gera, não procria. Aí Deus fez a jumenta falar. Aí a jumenta vira para o lado dele, quem sabe aquela boca de cavalo. Vira para o lado dele, que a boca feia. Diz, eu não sempre fui sua jumenta? Sempre não te levei aonde você quis? Por que me espanca? Aí o anjo disse, eu devia ter te matado. Porque ele falou para a jumenta, eu deveria te matar. Que a jumenta esfregou a perna dele na parede, lá, nas pedras. Porque não dava para ir para frente, ela viu um anjo. E o profeta não viu. Que hora que um jumento vê um anjo, uma pregação verdadeira, mas um pastor não vê, que é um profeta, é um pregador, mas não vê. E esfregou a perna dele na parede, eu devia te matar. Aí o anjo para e disse, eu que deveria te matar, mas por causa da jumenta não vou te matar. Eu que deveria te matar. A jumenta viu um anjo com a espada desembainhada. O Balaão não viu nada, cego. Quantos Balaões nós temos hoje contra a mensagem da hora? A espada está desembainhada nas mãos do anjo. Cada vez Deus tem um anjo para desembainhar sua espada. Tinha mistérios que não podiam ser revelados e a espada estava na bainha. Mas o dia da voz do sétimo anjo, Deus sacou a espada da bainha e reluziu sua espada diante do povo através daquele anjo. Mas a América do Norte não viu aquilo. E era a espada, era a Bíblia Sagrada, é a espada. A gente fala em espada, o povo pensa numa espada mesmo, de matar os outros. Não, é a Bíblia Sagrada, ela é uma espada de 2 gumes. Ela mata e ela dá vida. Ela tem 2 cortes. Que lado você toma essa Bíblia? Do lado da ignorância, contra o que ela está fazendo, vai morrer. Mas se é do lado que ela está dizendo e você crê, você vive. Isso é vida espiritual. Eles são o meu povo. Mas esse Balaão
foi falado dele até nas eras da igreja. Até na era de Pérgamo. Com respeito à doutrina de Balaão, que fez Israel pecar lá em Baal-Peor. E que era fazer Israel pecar. Ele queria matar Israel de todo jeito. Como não conseguiu, o que ele fez? Fez uma festa de mulheres seminuas e chamou os israelitas para ir lá na festa dele em Baal-Peor. E lá vai o povo de Deus, a nação de Deus, misturar com outro que não é nação de Deus, que não é povo de Deus, que não tem sinais de Deus. E aqueles homens foram lá e tomaram elas por mulheres. A Bíblia diz que Deus matou 23 mil homens. Porque eles deveriam saber mais. Mas morreram porque uniram com aquelas moabitas, que veio através de Ló e sua filha, que trouxe um filho Moabe. Uma religião adúltera, promíscua. E Deus estava atuando na religião verdadeira, certa, correta. Mas tem pessoas que não querem a vontade de Deus, querem a permissiva. O que você quer hoje? Qual a vontade? A vontade de Deus é que você obedeça a Bíblia, é que a senhora use sua roupa segundo a Bíblia. Isso é a vontade de Deus. Se você disser para Deus, eu vou diminuir mesmo, vai. Você pensa que Deus é... Não, vai não. Não, Deus é assim, vai. Mas eu vou pôr um anjo lá na frente que vai pregar contra essas coisas. Você pode, mas que eu ponho um anjo lá com uma espada desembainhada, que o seu pastor, uma jumenta, não sabe o que fazer. Que tem pastor que tem eleição, mas eles não podem receber a palavra do dia, porque eles venderam, como Esaú, eles venderam sua primogenitura a uma igreja. E ele só pode pregar o que aquela igreja determina. Eles só vão onde a igreja vai, onde eles aprenderam no seminário, formaram seus pastores. E eles estão todos formados. Cadê a palavra de Deus? Eu queria saber qual seminário me formaria hoje com o que eu prego. Tem seminário batista, metodista, católico, pentecostal, unicista. Tem. Eu quero saber qual seminário me formaria hoje, para eu poder pregar o que eu prego. O seminário tem que ser brana. Entende? Tem que ser brana, tem que ser livro aberto, tem que ser revelação, para eu poder pregar essa Bíblia do jeito que ela é, sem me preocupar com os demais. Sabe o que faz? Eu preciso encerrar isso aqui. Mas o que faz Balaão e os Caim? Eles só discutem, eles não crêem. Escuta aqui, ó, o 118. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra? Como isto está hoje. 117. E ele queria saber a sua vontade perfeita, e Deus lhe deu a sua vontade perfeita no assunto. E a sua vontade perfeita lhe foi apresentada. Qual foi a sua vontade? Não vá. Foi a vontade perfeita de Deus para Balaão. Não vá. Esta é a primeira palavra de Deus. Não vá com eles. Não tente atacar o meu povo, andando nos meus caminhos perfeitos. Agora, não me diga que é um povo hoje que anda no caminho perfeito de Deus e está andando na Santíssima Trindade. Isso não é caminho perfeito. Nunca houve uma religião dessa, uma crença dessa na Bíblia, de Santíssima Trindade, de 3 pessoas na divindade, que tem um Pai, um Filho e um Espírito Santo lá no céu. Não existe isso. E nem como testemunho de Jeová, que tem um pai mais velho, um filho mais novo, e o Espírito Santo uma força ativa, quando a própria Bíblia diz que o Pai é o Espírito Santo. Quem é o Pai? Maria concebeu de quem? Do Espírito Santo. Quem é o Pai?
Não é o Espírito Santo? Maria concebeu do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já é o Pai. Não é força ativa, não. Isso aí são interpretações de Russell. Se fosse qualquer interpretação de Brana, estaria contra a Bíblia. Mas não é a interpretação de Brana, é a revelação que Deus deu a William Branham. Isso é que nos importa. Escuta aqui. E ele queria saber sua vontade perfeita, e Deus lhe deu sua vontade perfeita no assunto. E a sua vontade perfeita lhe foi apresentada. Qual foi a sua vontade perfeita? Não vá. Esta é a primeira palavra de Deus. Não vá com eles. Quer dizer, não faça isso. Não tente atacar o meu povo andando nos meus caminhos. Como isto está hoje, quer exagerar, debater e tudo mais, quanto eles veem o Espírito de Deus trabalhando no vosso meio. Ele sabe, para saber qual é o novo nome, para saber que a terceira etapa já foi, que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono e não voltou. Se você põe o Cordeiro, sair do trono para revelar o selo e voltar, você está dizendo que o Cordeiro fumegou. Porque o trono fica fumegando quando o Cordeiro sai, a misericórdia sai. E desce em forma de uma mensagem para William Branham, para revelar os selos. Você está vivendo com a misericórdia da revelação hoje. E eles estão tentando, eles têm por anos tentado acalmar isto. Porém, quanto mais eles tentam acalmar isto, maior isto fica. Quando nós começamos lá no ano 2000, eles diziam, isso deve acabar logo. E ele está certo, é pensar, se for de Deus, não acaba, mas se não for de Deus, acaba logo. E aí já vai 15 anos. Eles eu estou esperando que isso acabar, não acaba, rapaz. Não acaba. Meu filho, a hora que acabar, já acabou mesmo, já pregamos tudo. Na hora que acabar, acabou mesmo. Mas por enquanto não acabou ainda. A mensagem está aí, está sendo pregada. Eles têm por anos tentado acalmar isto, porém, quanto mais eles tentam acalmar isto, maior isto fica. Você não pode amaldiçoar o que Deus tem abençoado. Vocês não sabem, povo da mensagem, eram os que mais deveriam saber de que o que estamos pregando é abençoado. Eles deveriam saber, porque quem conhece esses livros não são os pentecostais, não são os outros de fora. Quem conhece este livro somos nós da mensagem, é o povo que crê no profeta. E aqui é que está escrito o que nós estamos pregando, dando parágrafos, mas não adianta nada para eles. É como você dar versículos para um denominacional, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, ele diz, não, olha, vai para lá, eu quero é Jesus, não quero Pedro não. O próprio Jesus já tinha dado a chave para Pedro. Tem hora que você diz, eu quero Jesus, Jesus diz, olha, não adianta você vir, vai atrás de Pedro. Era Pedro, não adiantava ir atrás de Jesus, porque Jesus tomou outras chaves, que Pedro não tem, que nós não temos. Por isso Jesus deu aquelas chaves, para ele abrir a porta do céu, para ele fechar. Quem quer ele abre, quem não quer ele fecha. Aí Jesus foi para o Apocalipse e ele diz, eu sou o primeiro e o último. Estive morto e agora estou vivo. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus deu a chave do reino para Pedro, para depois sair na ressurreição. E ao sair na ressurreição, ele saiu com a chave do inferno, da sepultura. Ele abriu a morte, ele saiu da morte. Ele apareceu, ele comeu pão e peixe com os discípulos, na beira da pescaria, na beira do rio. E aí vocês têm que comer pão e peixe. Então vamos lá. Vocês vão ver que eu sou o mesmo, como pão e peixe. Depois de ressuscitado, nós estamos vivendo uma mensagem que não sei quando isso vai acontecer, mas que a Bíblia diz que vai suceder a mesma coisa. Vai haver uma ressurreição. As tumbas já se abriram, os mortos ainda não saíram, mas eles vão sair. Quando o último sair, eles vão sair.
certo? Eles vão sair, quando o último sair. Então, mas não é quando entrar, não. Quando o último sair. Quando ele sair, eles irão sair. Porque o que tem a trombeta da ressurreição não é João, não é Pedro. Quem tem a trombeta da ressurreição é o sétimo anjo. A trombeta. E o anjo toca a sua trombeta e os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Sabe o que é a trombeta? Mensagem. Nós estamos aqui tocando essa trombeta. O que o sétimo anjo, eu disse esses dias, é tremendo na verdade isto, o que o sétimo anjo falava era o que o anjo forte falava, soprava nele. O sétimo anjo é uma trombeta muda, mas a inteligência vem de trás. Pega um instrumento, ele está tudo parado lá. Tudo parado. Você pega aquele instrumento, dedilha, é uma inteligência atrás do instrumento. Você pega a corneta e é muda, mas há uma inteligência atrás da corneta. E aquela inteligência, aquele mestre assopra e sabe fazer aquilo funcionar. É isto que Deus faz. Deus pega qualquer um de nós, que somos uma trombeta muda, que não valemos nada, mas quando você está nas mãos de Deus, e Ele assoprando a promessa do dia sobre nós, quando Ele faz isso, só tem que sair coisa boa. Ele sabe tocar, Ele não desafina, a sinfonia é perfeita, Ele sabe tocar, Ele sabe manusear isso daí. E é isso que ele fez com Brana. Ele só entrou por detrás e Brana aparecia, a trombeta aparecia, mas o som vinha de uma inteligência do anjo forte. Para o sétimo anjo, você vê João, é a mesma coisa, é uma trombeta muda. Qualquer tempo que aparecer João, é uma trombeta muda, mas o sétimo anjo, não é o Brana, Brana morreu. O sétimo anjo, que é o ministério, quando soprar atrás de João, aí vocês verão, o som será perfeito, conforme o sétimo anjo tinha pregado na terra, porque é ele soprando em outra corneta, e dizendo, fala o que eu não podia falar, fala o que são os trovões, fala o que é o novo nome, fala o que é a terceira puxada, eu não podia falar para ninguém, agora fala. É o ministério do sétimo anjo de trás de João. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de nos alimentarmos com a sua palavra. Que o seu povo possa retornar para casa fortalecido, Senhor, com a força da palavra, do poder do Senhor, porque nós somos todos falhos e somos trombetas mudas, mas estamos aqui para o Senhor falar por nós, assoprar através de nós e mostrar para o povo que este livrinho é verdadeiro, que esta revelação é certa e que o mundo não pode receber, porque não conhece nem o vê, mas vós o conheceis, porque está convosco e está em vós a trombeta da hora, a mensagem do dia em vós, assoprada pelo ministério do sétimo anjo. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.